Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque e domingou por aqui. Domingo, tempinho nublado, chuvoso, né? Ontem a chuva deu uma certa trégua, né? Durante o dia, voltou a chover na parte da noite, na capital, mas eu sei que atingiu fortemente região serrana, Petrópolis, Teresópolis, né? A gente espera aí que todo mundo esteja bem por lá, né? Se possível, e que essa chuva realmente não cause mais estragos do que já causou, né? Galera, vamos falar do Fogão, né? O jornalista Bernardo Gentili trouxe a informação de que o Boa Vista, né, tentou que esse primeiro jogo da final da Taça Rio, né, são 2 jogos, né, naturalmente, quarta e domingo, fosse lá no Espírito Santo, em Cariacica, né? A vantagem é que o Botafogo jogaria num estádio mais confortável, um gramado melhor, né, de repente ter mais o apoio da torcida do Fogão, que é enorme lá no Espírito Santo, mas, obviamente, seria um deslocamento ainda maior que o de Saquarema, né? Eu estou imaginando que o Fábio Matias vai mandar a campo uma equipe jovem, né? Uma equipe jovem, como ele tem feito, até porque não vale a pena ter um desgaste físico dos jogadores que depois, já no dia 3 de abril, estarão estreando, né, diante do Júnior Barranquilla, lá da Colômbia. Falando em Colômbia, né, a imprensa colombiana foi destacado aqui no Fogão Net, deixa eu dar o crédito certinho, repercutindo, né, o fato do Júnior Barranquilla estar no grupo do Botafogo. A maioria das opiniões está, vou até falar, foi o canal Fogão Informa React que fez um recorte ali de observações dos jornalistas colombianos, né? De um modo geral, foram colocações respeitosas ao Botafogo, não poderia ser diferente, falando do tamanho do Botafogo, né, da história do Botafogo e também do poder, né, do poderio financeiro hoje do Botafogo a nível de América do Sul, né? Se no Brasil o Botafogo já está despontando aí, trouxe o Luiz Henrique, maior contratação da história, foi citado também agora recentemente a contratação do Oscar Romero, né? Esse veio de graça, mas enfim, tudo isso foi destacado e obviamente que a nível de América do Sul, o Botafogo realmente, os holofotes estão voltados novamente para a estrela solitária. Então, muitas declarações pregando respeito e dizendo o seguinte, que o Júnior Barranquilla vai brigar com a LDU e que o grande favorito para o primeiro lugar do grupo é justamente o Botafogo, tá? Destoando disso aí, vou pensar aqui só para dar aquela provocada, para o Fábio Matias, ou o novo treinador, pregar ali no vestiário, né? Teve um comentarista que fez a seguinte declaração. Você vê que em todo país tem sempre um cara chato, né? Para não dizer outra coisa. O Botafogo vive da década de 60. Foi base da seleção brasileira, Garrincha, Didi, Amarildo, Zagallo, o famoso goleiro Manga. O Botafogo não é um protagonista no Brasil. Os grandes protagonistas, blá, 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 um monte de besteira, né? Claro, gente, o Botafogo óbvio, né, que teve o seu grande momento na década de 60. Isso aí tá certo. Agora, é errado dizer que o Botafogo vive da década de 60. Se estudar um pouquinho, né, vai ver que o Botafogo hoje é um novo Botafogo, reestruturado, né, se reestruturando, melhor dizendo, e buscando, né, de novo esse protagonismo que já fomos ano passado, né? Querendo ou não, se falou muito mais de Botafogo do que do próprio campeão brasileiro, o Palmeiras, né? Mas enfim, isso aí eu pensei uma declaração mais, né, ali de quem tá de mal com a vida, né? Mas no geral, muitos elogios. O Botafogo agora é um time poderoso, as equipes brasileiras têm superioridade em relação às colombianas. Deixa eu ver outro aqui. Falando do Oscar Romero também, elogiando. O Botafogo custa 72 milhões de euros, cerca de 50 milhões de euros, mais do que o Júnior Barranquilla, né? Prestígio do John Textor, Luiz Henrique, enfim, elogios ao Tiquinho Soares, tem um centroavante, o Soares, que faz muitos gols e assistências. O Tiquinho está devendo um pouco esse ano, né? Mas espero, ele tem tudo agora para decolar na Libertadores, na fase de grupos, né? E aí justamente uma linha editorial de que o rival pela vaga do Júnior Barranquilla é a LDU, considerando que o Botafogo já é o dono da primeira vaga. Vamos ver, né? Tomara que sim. Aqui uma fala curta e grossa. O Botafogo é um timaço forte, muito forte, tá? Então a imprensa colombiana aí
de modo geral, né, tirando um ali ou outro, respeitando muito o Fogão. Galera, uma notícia aí da Prefeitura do Rio, tá previsto aí para o próximo sábado, inclusive o Anselmo Góes trouxe isso, a inauguração, tá, do Largo Bete Carvalho, justíssima homenagem, grande sambista botafoguense, Bete Carvalho, que é ali aquela pracinha em frente à sede de General Severiano, claro, todo mundo conhece pela estátua do Manequinho, tá? Então, o Largo Bete Carvalho vai ser aí reaberto no dia 30, tá? Provavelmente o Eduardo Paes vai estar presente, né? Prefeito do Rio de Janeiro, e o Manequinho agora vai voltar a fazer xixi, tá? O que já é uma grande notícia, né? Para os mais novos, né, a gente tem que lembrar que o Manequinho, tradicionalmente, ele recebe a camisa do Botafogo, né? Às vezes a gente passa ali em frente à sede de General Severiano, ele está com a camisa do Botafogo, mas nas conquistas, né, é o tradicional botar a camisa e a faixa de campeão. Tomara que esse ano a gente veja essa cena agora no novo Largo Bete Carvalho. Foi a notícia aí do Anselmo Góes, beleza? Então, legal aí, uma boa notícia para nós botafoguenses. É importante a gente preservar essa... enfim, o Manequinho é um dos símbolos do Botafogo, né? Tá um pouco esquecido, mas é realmente um dos símbolos do Fogão, né? E só rapidamente um parêntese, né? A história do Manequinho, ele é uma réplica, né, da estátua que tem lá na Bélgica, né? Que é o Manneken Pis, né? Que quer dizer o menino mijão, né? E aí Manneken virou, claro, aportuguesado, né? Abrasileirado, virou Manequinho, né? Então um grande símbolo lá da Bélgica, que o Botafogo, né, abraçou, né, o Manequinho, muito legal. Sou fã aí do Manequinho como um dos nossos, né, a gente tem símbolos aí como o Biriba, né, mascotes alvinegros que são muito legais aí, e o Manequinho ainda traz essa coisa do menino ali fazendo xixi em praça pública, né, uma certa rebeldia. Galera, o John Textor, por onde anda John Textor? John Textor foi visto ontem lá no estádio do Lyon, né? Uma das equipes, claro, que faz parte da Igor Holden. Mas o que ele assistiu? Assistiu a um grande amistoso internacional. A Alemanha passou o carro, né? Venceu 2-0 a dona da casa, a França, né? E inclusive foi comentado na transmissão, quando foi visto ali o Textor do lado do Rudi Völler, né? Grande jogador da Alemanha. Quem lembra aí do Völler da seleção de 90, por exemplo, o Textor trocando uma ideia aí, foi comentado pelo Eric Faria, agora comentarista da Globo, né, do Sport TV, de que de repente caberia o Toni Kroos, né? Toni Kroos caberia no Fogão, seria uma boa contratação, o astro Toni Kroos, que estava afastado da seleção da Alemanha, se não me engano, há 3 anos, tinha meio que pedido boné ali, mas retornou em grande estilo. Beleza? E o Rizek aí até complementou, falou, olha, tem outros jogadores aí dessa partida, não só o Toni Kroos, que caberiam bem, se encaixariam bem no futebol brasileiro. Então o John Textor assistiu essa vitória da Alemanha, né? E lembrando, né, acho que todo mundo viu que o Brasil ontem fez uma boa estreia do Dorival, né? Vencemos por 1-0 em Wembley, né? Gol do Endrick, e o Endrick no finalzinho quase meteu o segundo, teve a chance no último lance da partida de meter o segundo, mas foi legal essa estreia. O Brasil jogou bem, né? Mesmo desfalcado do Casemiro, desfalcado de algumas peças. Foi a estreia do goleiro Bento, do Atlético Paranaense, né? A Inglaterra é aquela história, é freguesa de caderninho do Brasil, né? Por mais que a gente respeite muito a Premier League, a história do futebol inglês, né? Inventores do futebol, mas a grande verdade é que a Inglaterra, quando enfrenta, como diria o Zagallo, homenageado, a amarelinha, né? Só que ontem não foi a amarelinha, foi a azulzinha. Brasil que vai enfrentar agora, na terça-feira, a seleção da Espanha. Então aí, o grande destaque desse jogo, claro, o autor do gol, o Endrick, né? Saiu ali ovacionado, o garoto de apenas 17 anos, e o Dorival Júnior começando esse trabalho com o pé direito, né? Nada melhor do que uma vitória, né, emblemática em Wembley, para o Brasil começar a se recuperar de um péssimo 2023. Eu acho que o Brasil só vai recuperar mesmo quando tiver, novamente, né? Teve um pouquinho ali ano passado, mas bem de leve, jogadores do Botafogo, né?
Júnior Santos, comenta aí embaixo. Júnior Santos já merece uma convocação do Dorival? Eu acho que sim. Eu vejo que Júnior Santos, se continuar, né? Óbvio, se mantiver esse nível de atuação, é um jogador que pode sim sonhar com a camisa da seleção brasileira. Galera, falando em camisa, o Patrick de Paula está próximo, né? Falei aqui ontem de vestir a camisa do Fogão novamente. Depois de muito tempo, né? Mais de um ano aí de ausência, a informação que chega é que o Patrick de Paula, claro, não vai ser relacionado agora desses 2 jogos do Boa Vista, mas pode voltar a ser relacionado a partir do dia 3 de abril, justamente a nossa estreia na Libertadores, tá? Então vamos aguardar, é uma boa notícia. Patrick de Paula já totalmente recuperado das múltiplas lesões de ligamento que ele teve no joelho esquerdo, né? Então é uma boa notícia aí com relação ao PK. Deixa eu ver aqui, galera, vamos entrar logo no assunto principal? Vamos entrar. O jornal, respeitado jornal espanhol AS, trouxe essa notícia da Thumb, tá? Eu até falei alguns dias atrás no nome dele, né, o Quique Setien, de que era um nome que tinha sido descartado pelo Botafogo, né? Mas o jornal AS tá ali dando como uma grande possibilidade do técnico de 65 anos, tá? Isso, ele é nascido em 58, do técnico de 65 anos assumir o Botafogo. Quem é Quique Setien? Ele é um ex-jogador do futebol espanhol, não passou por grandes equipes, chegou a ser convocado para a Copa de 86, que aliás o Brasil enfrentou a Espanha, né, na estreia, mas ele não atuou, né? Então é um jogador ali que teve uma carreira sem muito brilho, né? Como treinador, ele passou por várias equipes menores, o que é normal, né, quando você está em início de carreira. Depois teve sucesso no Real Betis, ficou 2 anos no Real Betis e fez um grande trabalho também no Vila Real, tá? Deixa eu aqui só, eu estou puxando a ficha dele aqui para a gente entender melhor, tá? Início de carreira em 2001 no Racing Santander, tá? Depois foi para o Poli Egido, Logronhas, Lugo, Seleção de Guiné Equatorial, né? Meu Deus do céu. Depois, após fazer 2 boas temporadas, ó, fonte Wikipédia, tá? No comando do Las Palmas, em maio de 2017, foi anunciado como técnico do Real Betis. Aí uma equipe já, né, de uma prateleira mais acima, né? Onde também permaneceu por 2 temporadas. Deixou a equipe lá de Sevilha em 19 de maio de 19, tá? Esse trabalho dele chamou a atenção, né? Então ele foi contratado pelo gigante Barcelona no início de 2020. Claro que a gente lembra o que aconteceu em 2020, né? Ali também no princípio do ano. De qualquer maneira, ele ficou lá no Barcelona, estreou com uma vitória sobre o Granada, porém acabou demitido, tá? Em agosto, depois de uma goleada vexatória para o Bayern de Munique, né? O todo-poderoso Barcelona foi massacrado 8-2, e aí ele foi demitido logo após o jogo, né? Então a gente tem que analisar de várias formas. É um técnico que chamou a atenção do Barcelona, né, ao ponto de ser contratado pelo Barcelona. A gente sabe que o Barcelona não contrata qualquer treinador, né? Viu nele um técnico com futebol vertical, como é o do Barcelona, e como o John Textor deseja, né, implementar no Botafogo, né? Então ele é um treinador que hoje está desempregado, né? Deixa eu aqui passar aqui certinho as informações. Eu vejo ele com um perfil mais ou menos semelhante, né, até fisicamente, com o Castro, né? O Castro, que é um pouco mais novo, acho que o Castro tem 61 anos, se não me engano. De qualquer maneira, vamos lá, deixa eu passar aqui as informações que o AS trouxe, né? A reportagem desse domingo, 24 de março, revela forte interesse do Botafogo na contratação do técnico Quique Setien, 65 anos, ex-Barcelona e Vila Real, tá? E que está, como a gente sabe, desempregado, tá?
de acordo com a reportagem, o Setien é um dos nomes que ganharam muita força dentro da diretoria do Botafogo e existe uma expectativa, inclusive, aí que é o detalhe, né? O jornal disse que as negociações nem começaram, mas que há um interesse do Setien de dirigir o Botafogo. Que o único receio do Botafogo é que o calendário muito pesado do futebol brasileiro, talvez o Setien, né, se atrapalhe ali, enfim, tenha dificuldades com o calendário de muitas competições do Fogão. E o que teria despertado também interesse do Setien vir para o Botafogo é que o Botafogo tem totais possibilidades de ser um protagonista tanto do Brasileirão como da Libertadores, tá? Essa é a informação do AS. A reportagem também traz declarações de uma fonte do Botafogo, só que não se sabe qual fonte, é que o nome do Setien é um dos que o Botafogo, que agradam mais ao Botafogo, né? Embora de fato ainda não tenha existido aberto negociações. Galera, a gente soube ontem, né, informação do Medeiros, é que o Textor estava ali com 2 nomes fortes na mesa, de um técnico empregado, né, e a gente está imaginando que seja o Pedro Martins, que está lá no Algarafa do Catar, e um desempregado. Então, assim, poderia ser o Kik Setien, né, poderia ser. O último trabalho dele foi do Vila Real, saiu em setembro do ano passado, mas acho um pouco estranho essa questão de que ainda não abriu negociações, né? A essa altura do campeonato, a gente imagina que o Textor já está ali trocando uma figurinha com esses 2 treinadores, né? Como eu disse, não dá para cravar que sejam justamente o Pedro, né, e o Kik, mas são achismos, né? A gente vai ali tentando cercar os nomes, e o jornal AS da Espanha, né, é um jornal muito respeitado, então claro que a gente traz essa notícia aqui, passa para vocês, justamente pela importância, né, da mídia que está trazendo essa informação do nome do Kik Setien. Comenta aí embaixo se você conhece o treinador, se você lembra dele nessa passagem, especialmente pelo Barcelona, né? O que eu volto a falar, ele também pegou o Barcelona num ano muito complicado, que foi 2020 aí para o mundo, né? Então, não estou passando pano não, mas e para quem defende ele, naturalmente, um treinador não chega, né, ao Barça, né, um dos maiores clubes do mundo, sem ter feito um trabalho consistente, mostrado, né, que é um treinador com muito potencial. Não deu certo por lá, mas coisas da vida, né? Comenta aí embaixo se seria uma boa, né, esse treinador, tá livre no mercado, não tem empecilhos, né? Poderia vir imediatamente assumir o Botafogo, e ele que gosta muito do 4-3-3, tá? Estilo de jogo do Kik Setien. Beleza, galera? Deixa seu like, comenta aí embaixo, é importante que vocês engajem aqui para o YouTube também entender que é um conteúdo de qualidade, tá? Se você não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreva. Grande domingo para todos vocês, muita paz, tranquilidade, e se puderem, fiquem em casa, beleza? Abraço!